mais um dia de live, né? Vamos esperar o pessoal. Aos poucos o pessoal vai começando a chegar. Eu mudei para 6h30 porque acho que ficou um horário melhor, até para mim fazer, né? Porque geralmente eu tô na rua, o fórum, delegacia, as audiências à tarde, então é um horário que fica um pouquinho melhor. Fernanda. Então, vamos começar, né, pessoal? Aos poucos, o pessoal vai chegando aí, vai entrando. Vocês estão me escutando direitinho? Coloca um sim aí se estiver me escutando. Também, Fernanda, também te amo muito. Vocês estão conseguindo me escutar? O som tá bom? Perfeito. Então vamos começar. Ontem a gente falou sobre a faculdade, né, o tema. Hoje o tema vai ser diferente, bem mais breve do que ontem, porque é só a minha transição entre a faculdade para a advocacia. Amanhã sim, que o tema vai ser bem extenso, porque a gente vai começar na prática de verdade, né? A prática real, como eu comecei mesmo, né, na advocacia. Então, vamos começar. Ó, eu queria começar falando para vocês, antes dessa minha transição, que no decorrer da faculdade, quando eu estava quase terminando a faculdade, lá, esse aqui lá no meio, eu ouvi muitas pessoas falarem assim: começar a faculdade é fácil. Eu quero ver conseguir passar na OAB. Eu escutei isso de conhecidos meus, colegas. Então, assim, só que eu não dei bola, porque a pessoa que falou isso para mim escutar não me conhecia. Não sabia o quanto eu desejava, o quanto eu sonhava e o quanto eu batalhava. Então, assim, eu queria dizer para vocês que uma pessoa que critica alguém que está fazendo algo, lutando por algo para crescer, ela nunca está acima de você. Uma pessoa que critica, ou ela não está fazendo nada, ou ela está abaixo. Porque pessoas que lutaram muito para conseguir alguma coisa e vem outro começando e lutando, ele nunca vai criticar. Então a gente não pode dar ouvido a essas pessoas. Eu também escutava, né, que tinha muita gente que não conseguia trabalhar na área, tinha muitos formados, muitos aprovados na OAB, muitos advogados trabalhando em outras áreas. E as pessoas acho que falavam isso tentando me afetar, é óbvio, né? Mas a gente não pode deixar isso afetar a gente, porque todas as áreas existem profissionais que trabalham na sua área ou que não estão naquela área a qual estudou para ser. Todas, não é só advocacia. Então, depende de cada um, depende do esforço de cada um, do quanto você batalha para atuar depois. Não é porque a área está saturada. Eu também na faculdade ouvi uma vez de um professor. Ele disse assim: a área criminal é uma área fechada, restrita. Poucos conseguem entrar. E eu já queria a área criminal. Mas eu também não me deixei abalar. Eu pensei, eu quero a área criminal, eu vou conseguir e eu vou começar na criminal. E eu fiz. Então, assim, a gente não pode dar ouvido para outras pessoas, o que os outros falam. A gente tem que seguir o que a gente sente, o que a gente quer. E começando o tema de hoje, né? Daniel Ramos, boa noite. Muito obrigada pela presença, Daniel. Começando o tema de hoje. Eu sei que para muitas pessoas que fazem faculdade e trabalham em outro local ou em outra área,
Só que quando a gente tem que colocar em mente que a faculdade um dia ela vai acabar. E esse trabalho que a gente tem, por exemplo, eu não podia sair do meu, porque eu tinha aluguel, eu tinha faculdade, eu tinha água, luz, comida, internet, tinha um monte de coisa para pagar. Então eu não podia simplesmente pedir demissão e fazer um estágio, que estágio ia me dar 600, 800 reais. Não ia pagar nem as minhas despesas. Então, não tinha como, mas eu sabia que quando a faculdade acabasse, eu tinha, de qualquer forma, ir para a área do direito. E eu não ganhava mal no hospital, eu não posso reclamar. Tanta gente também acaba não migrando para a sua área, porque ou ganha mais em outra área e vai acabar indo para o direito, porque quando tu começa no início, tu nem tem cliente, ou tu começa ganhando pouco. Mas a gente não pode deixar esse pensamento tomar conta da gente. Se a gente fez 5 anos, se a gente batalhou, se a gente estudou, se a gente gastou com faculdade, gastou com livros, gastou com tempo, a gente tem que ir para a nossa área. E aí eu comecei a planejar essa minha transição. O bom é que eu trabalhava em um hospital. O hospital, ele é 24 horas. Então, o que eu pensei? Eu vou pedir uma vaga à noite, porque aí eu posso, a faculdade terminando, eu pegando a minha OAB, eu posso trabalhar durante o dia como advogada e à noite no hospital. Só que tem pessoas que não têm essa oportunidade que eu tive. Então, a pessoa vai ter que já pensar, eu pensava isso já 1 ano antes de acabar a faculdade. Então, cada um tem que ver qual a sua situação atual hoje, fazer um planejamento para quando estiver no 4º ano, como que pode fazer para sair do seu trabalho e ir para a advocacia. Ou juntar um dinheiro para se manter alguns meses, ou se tu vai ser funcionário num escritório e vai ganhar menos do que ganha hoje, mas você está começando na área. Logo o seu salário sobe. O início é sempre assim. O que a gente não pode é desistir. Eu tive uma chance. Eu fui na minha chefe, eu falei com ela, eu expliquei que eu estava acabando a faculdade, eu precisava de um horário à noite para aprender a prática da advocacia durante o dia. Então eu consegui, ela me deu essa oportunidade. Às 8 da manhã eu começava. Aí, quando eu passei a trabalhar no hospital à noite, eu trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã. Às 7 da manhã eu saía do hospital e ia para casa. Em casa eu começava a estudar para advocacia. Como eu não sabia nada, tinha acabado de receber a minha OAB. Eu não sabia atuar e não tinha cliente, mas eu queria começar, então eu tinha que começar a aprender a prática. Eu estudava o dia inteiro, fazia curso o dia inteiro, até que eu tive o primeiro cliente. E aí eu tive que estudar muito mais para saber como atuar. Então eu ficava o dia inteiro estudando e trabalhando na advocacia, e à noite eu ia para o hospital. Aí trabalhava a noite toda no hospital. Aí no outro dia chegava em casa às 7 da manhã, 8 da manhã, e trabalhava na advocacia de novo. Então eu ficava entre 36, 43 horas trabalhando. Sem ir para o meu quarto, sem fechar o olho 1 minuto. Quando aí eu trabalhava uma noite sim, uma noite não, uma noite sim, uma noite não. A noite que eu não trabalhava, que eu não precisava sair de casa e estar às 7 no hospital, eu ainda ia até umas 2, 3 da manhã estudando. Ou trabalhando, ou vendo como que fazia as peças do meu primeiro, segundo cliente. E eu dormia 4 horas, ou a cada 36 horas, ou a cada 43 horas. Eu dormia 4 horas. E assim eu fui indo. Por 3 meses eu aguentei. No primeiro mês de atuação, quando eu comecei a fazer isso, tive o meu primeiro cliente, que eu estava trabalhando à noite, e durante o dia, como advogada, no primeiro mês, se eu quisesse, eu já poderia sair do hospital. Mas a minha chefe pediu para mim ficar. Ela disse, Vanessa, eu tenho que repor alguém no seu lugar. Você pode ficar até eu conseguir alguém ou selecionar alguém,
Eu disse, é óbvio, né? Porque uma pessoa que me ajudou tanto, como que eu vou dizer não? Então eu fiquei. Deu 3 meses e aí sim, aí eu pude sair do hospital. Mas aqueles 3 meses eu não aguentava mais. Imagina 3 meses você trabalhar 40 horas, dormir 4. Trabalhar 40, dormir 4. Trabalhar 40, dormir 4. Mas tudo isso por quê? Porque muita coisa que eu podia ter feito na faculdade eu não fiz. Então eu tinha que aprender tudo agora, junto com a prática e junto com todas as mudanças, porque muita coisa que eu aprendi na faculdade não era mais. A lei tinha mudado, eram novas jurisprudências, eram novas coisas. Então eu tive que me virar. Mas eu não podia simplesmente pedir demissão do hospital no primeiro mês, no início do primeiro mês, sem ter os clientes. No final do mês eu já poderia, mas eu não quis virar as costas para alguém que me ajudou tanto. Então, assim, eu movi o mundo para conseguir. E assim, e é o que eu digo para todos, se você trabalha em outra área, você faz advocacia, tá na faculdade, tá acabando, tá no último ano, faça um planejamento, pega um papel, coloca como que você pode sair de onde você está aí para advocacia. Se você pode ter um turno só de manhã ou só à noite para trabalhar num outro horário, por exemplo, trabalha só de manhã num trabalho, à tarde até o final do dia, tu pode trabalhar como advogado, até poder pedir demissão. Mas, enfim, ou se você não tem como sair do seu trabalho, você pode pegar 6 meses, juntar um dinheiro e aí depois pedir demissão e dar aquele passo de fé. Tipo assim, quem quer de verdade consegue. Eu não conhecia advogado nenhum, eu não tinha nenhum amigo, não tinha advogado que convivesse comigo. Na minha família não tem ninguém. Eu não tinha prática, eu não tinha nada. Eu nunca tinha entrado no site do TJ. No primeiro mês eu já tive 4, 5 clientes. Aí tu recebe o valor, pede uma entrada, parcela o restante em 10 vezes. Então eu já tinha 4, 5 pessoas tendo que me pagar a parcela em 10 meses. No segundo mês tu já vai conseguir mais ainda. Então cada mês que passa, a tua renda vai aumentar. Só que você tem que dar um passo de fé, acreditar em você e lutar ao máximo possível para conseguir aquele objetivo. Eu fiz isso. E é algo que a gente já tem que se preparar no 4º ano. Porque eu já vi muita gente terminar a faculdade e dizer assim, Vanessa, eu não posso pedir demissão, sair da onde eu tô, para ir para a advocacia e ganhar menos. Só que tudo que a gente começa ganhando pouco. Ninguém chega em algo já ganhando lá em cima. Principalmente se for autônomo, se for trabalhar para você mesmo. Você vai aos poucos conquistando os clientes. E eu consegui conquistar muito. No final do primeiro mês, eu já tinha indicações. Meu telefone tocava. Você não sabe qual é a alegria quando o telefone, é a primeira vez na vida que o telefone toca e é uma indicação de um cliente. É algo que a gente não esquece. E se tu conquista cada vez mais os clientes, eles vão te indicar muito mais. Isso eu vou falar muito no outro dia, quando a gente tiver realmente, vai ser amanhã ou depois de amanhã, quando a gente realmente estiver na prática, só que hoje é só essa transação, né? Quando eu comecei na advocacia, recebi minha OAB, eu tinha medo? Eu tinha. Eu sabia o que fazer? Eu não sabia. Eu estava formada com a minha OAB na mão, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha muito medo? Eu tinha, é normal, todo mundo passa por isso. O que a gente não pode deixar é o medo tomar conta. O que eu fiz? Eu peguei uma folha e escrevi o que eu precisava aprender para poder atuar na advocacia. Aí eu coloquei lá uns 15, 20 cursos que eu pesquisei na internet, no Google, no YouTube. Eu fiz várias aulas gratuitas no YouTube. Tudo que eu pesquiso, tudo no YouTube, eles te ensinam.
eu pesquisei inúmeros cursos, eu listei, fiz uma lista. Eu fui fazendo um por um de prática, tudo que dizia prática inicial na advocacia. Só que eu quebrei muito a cara, porque na verdade nenhum era prática inicial. Tipo, eu fiz um de tráfico de drogas que falava prática inicial para advogados. Tráfico de drogas. Mas na verdade era teses, não me ensinava a fazer a defesa, a entrar no site, a peticionar, a clicar aqui, clicar ali, como que eu entro, como que eu coloco, tem que ser em PDF, como que passa para o próximo, sabe? Como que peticiona. Não, eu não achei nenhum curso que me ensinasse isso. Se eu tivesse na época, a vontade gritante que eu tinha dentro de mim era conhecer um advogado que pudesse me ensinar, eu pagaria. Eu pagaria o valor que fosse para aprender e ter o meu primeiro cliente e saber entrar no site, saber peticionar, mas eu não achei. Então eu fui pagando curso atrás de curso, atrás de curso. E assim, próxima, vamos lá. Logo que eu comecei, meu primeiro mês, eu ainda estava trabalhando no hospital à noite. Olha a situação. O meu telefone toca e é para fazer um atendimento num cliente que tinha sido preso em flagrante. Estava lá na delegacia. Início da tarde. Eu pensei, bom, eu trabalho só no final da tarde, dá para ir tranquilo. Me arrumei e fui para a delegacia. Lá demorou, mas demorou, mas demorou. Quando foi ter todo o desenrolar do atendimento, depoimentos, tudo, quando eu fui ver o meu relógio, era 6:30 da tarde. E eu começava a trabalhar no hospital às 7. Eu nunca vou esquecer. Eu liguei para o hospital e uma das enfermeiras atendeu. Aí eu disse assim, olha, eu tô ligando para avisar que eu vou me atrasar, porque eu estou na delegacia. Ela levou um susto, achou que eu tivesse sido presa. Ela disse assim, o que tu tá fazendo na delegacia, Vanessa? Aí que eu fui explicar que eu já estava atuando, que eu estava com o cliente e que eu era advogada do cliente, mas que tinha demorado muito. E aí eu cheguei atrasada no hospital. Eu nunca me atrasava, eu chegava a passar mal se eu me atrasasse 10 minutos. Mas nesse dia não tinha como, eu vou virar as costas para um cliente que está na delegacia, que eu sou advogada, vou virar as costas e vou sair andando para ir para o meu trabalho? Não tem como, né? Então isso é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Eu fiz umas anotações aqui para não me perder. Já falei aqui que eu aguentei os 3 meses no hospital. Outra, lembra que eu falei ontem que você saber a parte técnica do direito, seja a sua área que for, é o mínimo para um advogado? Pois é. Teve uma vez aqui no escritório que eu queria contratar alguém para me ajudar, para atender o cliente, quando liga para cá, quando quer explicar o caso, fechar contrato, tudo, né? Aí eu estava fazendo seleção, falei com uma moça, ela estava fazendo faculdade de Direito, eu achei interessante, porque já está na área, né? Aí eu falei da vaga para ela, que era para atender os clientes, fechar contratos, tudo. Ela disse, eu não vou trabalhar, não estou fazendo faculdade para trabalhar com vendas e atender o cliente. Você acredita nisso? Eu não acreditei. Porque é a maior oportunidade da vida de uma pessoa aprender a fechar contrato com o cliente. Então, assim, se tivesse tido essa oportunidade na faculdade, hoje eu vejo a parte de vendas, de fechar contratos, é o principal, é o topo no escritório de advocacia, ou em qualquer empresa, porque nenhuma empresa se mantém sem cliente. Então, assim, se você não sabe isso, você nunca vai ter cliente. Outra, como que você vai ter um escritório, vai ter funcionários e vai ter uma demanda de clientes grande para manter e crescer tudo isso. Então, assim, vendas é o principal do principal do principal.
É óbvio que o advogado, a OAB, diz assim, proíbe venda. Mas é óbvio que o advogado ele não sai oferecendo. Mas tem inúmeras formas de você fazer marketing e o cliente te procurar. E quando você está escutando o cliente, vendo o problema dele, falando o que pode ser feito, fechando um contrato, você fechou um contrato com o cliente, você vai trabalhar para ele, é venda. Só que a OAB dá outro nome, mas é venda, não deixa de ser uma venda. Então, assim, essa foi também uma experiência que uma pessoa perdeu uma grande oportunidade de aprender algo que é o topo de qualquer pessoa que sonha em ter um escritório, né? Outra coisa. Acho que eu já falei, né? Hoje é só a transição, né? Como que eu fiz para sair do hospital e entrar na advocacia? Foi sofrido? Foi. Sim, eu sofri muito, vocês não sabem o que é ficar 40 horas acordado. E não é 40 horas uma vez. É 40 horas consecutiva por 3 meses. Eu cheguei no limite do limite do limite do ser humano. Mas eu consegui porque eu tinha um objetivo. Era o meu sonho, era a minha vontade. E eu sabia que teria o fim. Eu estava só aguardando a minha chefe poder me liberar. Então, assim, existe dificuldade? Existe. Todo mundo vai enfrentar uma dificuldade? Vai. Ninguém vai ter nada pronto. A não ser que o seu pai e sua mãe tenham um escritório de advocacia ou que você já tenha alguém que vá te colocar numa vaga, sabe? Mas nada é fácil. E a gente tem que fazer escolha. E a gente tem que pensar em cada escolha que a gente fizer, a gente tem que pensar. Isso vai mudar o meu futuro? Se a resposta for sim, lute. Lute por aquilo lá. Porque assim, se você luta, você vai estar dando um passo na frente do outro. E cada vez vai melhorar. Entre aspas, né? Porque aí vem outros problemas. Que aí a gente vai falar. Como eu sempre falei, ontem eu falei muito, né? Que eu quebrei muito a cara quando eu montei o escritório. E os problemas, eles sempre vêm. A gente nunca vai ficar sem problema. A gente tem que saber lidar com os problemas. E nunca deixar para depois. Sempre enfrentar. Então, hoje era só isso, né? Amanhã, sim, amanhã é muita coisa, porque amanhã eu começo a falar sobre a prática, a atuação. Como advogada mesmo, a gente já entra na prática, no dia a dia, os clientes, os casos, o que eu fiz, os erros, os acertos. Amanhã a live vai ser bem maior. E, assim, quem está trabalhando em outra área, não desista da advocacia. Se prepare para poder terminar a faculdade, pegar a OAB e não ficar no trabalho que você tá. Se for outra área, né? Se for num escritório como estagiário, luta para conseguir uma vaga ali. Se eu conseguir como advogado, seu sonho é como autônomo, luta para... Não tem como você não conseguir. Quando a gente quer demais uma coisa, você consegue. É difícil, mas a gente consegue. Basta querer e basta fazer a escolha certa. Eu agradeço a todos que entraram aí, ó, a Cris, minha prima, que legal. Muito obrigada por estar aí. Fiquei muito feliz de te ver. Ao meu colega da faculdade, Jair, muito show, converso muito com ele, às vezes pego orientação de vídeos e tudo. É legal a gente fazer amizade na faculdade. Na minha faculdade, eu tenho alguns colegas também que montaram escritório, que tem escritório. O Jair aí, Almeida, ele tem o escritório dele. Ele faz vídeos espetaculares. Eu sou apaixonada pelos vídeos dele. E eu não sei nada de vídeo. Tem até uma vez que eu liguei e mandei mensagem para ele perguntando qual celular que ele usava. Então, assim,
Sempre que eu pedi uma ajuda, orientação, ele me ajudou, me orientou. Então isso é muito importante a gente fazer na faculdade amizade, fazer parceria, porque depois todo mundo vai seguir para uma área diferente. Por exemplo, eu estou no criminal. Se eu pegar alguém que quer uma área, no outro colega que eu sei que tem escritório, está atuando, fez faculdade comigo, eu vou indicar para aquele colega. Ele vai indicar para mim. Então são parcerias. E a gente cresce muito com parcerias. Então, assim, esse relacionamento nessa época de faculdade é muito importante, muito. Muitas pessoas se ajudam. E, assim, também é uma inspiração para mim. Nossa, eu acompanho tudo que tu faz, Jair. Muito obrigada por estar aí, por me acompanhar. Segunda vez na vida que eu tô fazendo uma live. Hoje eu já sei mexer um pouco melhor nesses botões aqui da tela, porque antes eu não fazia nem ideia. Ontem eu tava tudo perdida. E eu agradeço muito. E amanhã a gente volta. Amanhã a gente vai entrar na prática mesmo, na atuação mesmo. Muito obrigada a todos. Até amanhã. Se quiserem deixar alguma mensagem, mandar mensagem para me responder alguma coisa relacionada à advocacia, pode mandar, que aí eu vou respondendo. Como disse, é importante o network, é muito importante. O network faz uma grande diferença, muita. E eu só aprendi isso depois também. Eu não tinha noção do quanto o network muda a vida da gente. Mas muito obrigada, pessoal. Até amanhã. Tchau.